Em tempos de crise, nós temos dois caminhos. Assumir essa tribuna e fazer um discurso fanista, ou um discurso crítico, ou, pelo contrário, subir aqui e oferecer uma alternativa que possa ensejar o debate. E foi isso que o senador José Serra fez aqui. E o fez de forma diferenciada, porque é normal esperar da oposição que venha aqui nessa tribuna fazer um discurso crítico, porque matéria para um discurso crítico sobre a Petrobras, todos os brasileiros têm. No entanto, o que eu chamo a atenção dos senhores convidados é que aqui agora, e concordo com muitos dos oradores que me antecederam, talvez seja assodado votarmos esse projeto hoje, porque ele demanda realmente um debate. E o que eu quero entender, e gostaria muito de ouvir dos senhores convidados, uma alternativa ao projeto do senhor José Serra. E eu quero aqui embasar as minhas perguntas em cima do quadro que hoje estamos vivendo na Petrobras. O projeto em discussão exime a Petrobras da obrigação de participar com 30% da exploração do pré-sal. Desassocia o desenvolvimento energético brasileiro do ritmo de investimento da Petrobras. Considero que a obrigação de participar com 30% restringe o volume de licitação de novos campos e, com isso, atrela o desenvolvimento energético do país ao ritmo de investimentos e à escala de prioridades da Petrobras, que, por sinal, está implementando um plano de venda de ativos de quase 14 bilhões de dólares. Ocorre que, infelizmente, a Petrobras, em anos recentes, é responsável por uma dívida de mais de 282 bilhões de reais. Enquanto, preste bem atenção, senhoras e senhores senadores, enquanto a média de dívida das maiores petroleiras do mundo está em R$ 61 por barril de petróleo produzido, a Petrobras tem R$ 341 de dívidas por barril de petróleo produzido. Assim, a companhia não tem objetivamente condições de realizar os grandes investimentos necessários para explorar as áreas que já detém e para desenvolver as reservas já descobertas. Prova disso é a divulgação nesta segunda-feira do Plano de Negócios e Gestão, que aponta uma necessidade de redução nos investimentos planejados anteriormente, da ordem de 37%. E um colega senador que preside essa sessão diz que outras companhias também o fazem, uma redução nos seus planos de negócio. Mas outras companhias não têm o endividamento que nós temos. Se a Petrobras indica que precisará reduzir os investimentos programados, como poderá fazer frente a novas obrigações impostas pelas regras vigentes, isto é, pelo percentual obrigatório de 30%? O pré-sal é algo grande demais. Restam ainda 100 mil quilômetros quadrados a licitar nessa área. Sua exploração demandará centenas de bilhões de dólares,
quantia que está muito além da capacidade financeira da Petrobras. Portanto, a iniciativa do senador José Serra é uma alternativa que ele propõe aqui para o debate. E se essa alternativa não é a mais importante, não é a melhor, então ofereçam alternativa para este momento de crise que nós vivemos. O que nós não podemos é deixar todo esse potencial que nós temos à mão, deixar morrer por inanição, por falta de alternativa de um projeto emergencial. Portanto, eu quero aqui dizer o seguinte: não podemos sujeitar o desenvolvimento energético do país ao ritmo de uma única companhia, especialmente se essa companhia debate com severos limites de financiamento. É a saúde da Petrobras, é a sua capacidade de investimento, é a produção, é a competência do seu corpo técnico, é a brasilidade dos seus funcionários, que exige dessa casa, que exige do país uma alternativa para salvar a Petrobras neste momento. Aos que criticam o projeto por entendê-lo como uma simples facilitação a empresas estrangeiras, quero alertar sobre o conteúdo do artigo 12 da Lei 12.351, que garante ao Conselho Nacional de Política Energética a possibilidade de propor que a Petrobras seja contratada diretamente pela União para exploração e produção de petróleo sob o regime de partilha de produção, sempre que a preservação do interesse nacional assim o exigir. Portanto, aqui eu encerro minhas palavras, fazendo duas questões que deixo aqui para os senhores convidados. Além da questão do operador único, que eu perguntaria ao Dr. Jorge Marques de Toledo Camargo, que abordou esse assunto. Além da questão do operador único, que outras restrições regulatórias prejudicam a competitividade do Brasil por investimentos no setor de petróleo? A segunda pergunta eu faria para os demais expositores. A Petrobras tem um portfólio de projetos pré-sal em carteira que exigirá investimentos da ordem de 400 bilhões de dólares. A empresa anunciou que a sua capacidade de investir em exploração e produção estará limitada a 20 bilhões de dólares anuais. Qual é a vantagem para a sociedade brasileira limitar o desenvolvimento do pré-sal à capacidade financeira da Petrobras? Vamos ter que esperar 15, 20 anos para termos novo leilão do pré-sal. Essa pergunta eu faço aos outros senhores expositores para que possam nos subsidiar de elementos que possam oferecer uma alternativa ao projeto do senador José Serra. Perguntaria ao Dr. Jorge Marques de Toledo Camargo se ele poderia me responder a primeira pergunta. Fez a pergunta dirigida? Pode responder. Senador, muito obrigado pela pergunta e parabéns pela sua avaliação muito lúcida do quadro da indústria do petróleo nacional. Com relação ao que poderíamos fazer nesse momento para estimular os investimentos no setor petróleo brasileiro. Bom, como eu tentei mostrar na minha apresentação, o setor petróleo brasileiro ele é visto, né, pela indústria, pelos investidores, como setor pouco atrativo para investimentos. Pouco atrativo por decisões soberanas, decisões do governo, decisões do Brasil.
né, que decidiu concentrar, portanto, as obrigações na empresa, na Petrobras, né, e deu poucos sinais de estímulo para investidores privados. E essa é a razão que nós temos hoje uma desproporção tão grande entre os investimentos em exploração e produção que são feitos no mundo e os investimentos que são feitos no Brasil. Eles são basicamente concentrados na Petrobras. E a Petrobras, como a senhora muito bem avaliou, reduziu bastante esses investimentos hoje, né? Então, como é que nós podemos fazer para mudar isso? Quais são os sinais, né, que o governo poderia dar para estimular os investimentos? O projeto do senador Serra é né? É um projeto que como o senador defendeu aqui, é um projeto que não altera a lei da partilha, ele simplesmente permite que outros operadores venham operar no pré-sal. Essa é uma possibilidade que é muito valorizada e faz uma diferença entre investir ou não investir, como demonstrou o leilão de Lula. Então, esse é um sinal. Então, essa é uma oportunidade, né? É um sinal de que o Brasil viu que mudou o ambiente, viu que mudou os ventos do mundo, viu que mudou o preço do petróleo e tem interesse em atrair novos investidores para se somarem aos investimentos da Petrobras. Basicamente, não estamos falando é isso. Com tudo que a Petrobras tem feito e vai fazer, queremos ou não que se somem outros investidores, se somem outros investimentos ao Brasil. Essa é uma questão a ser respondida. O projeto do senador José Serra, ele vai nessa direção. Nós temos uma outra oportunidade agora, durante a 13ª rodada de licitação, que foi anunciada para outubro, né? Essa é uma rodada que ela tem condições de contorno, particularmente na área de conteúdo local, né, onde a indústria, através do BP, fez uma série de sugestões de simplificação, sugestão de ajustes para simplificar o regime de conteúdo local, né, que é uma área que hoje está muito voltada para a penalidade, muito voltada que afugenta investimentos, que com pequenos ajustes, como nós propusemos, nós acreditamos que vão incentivar muito mais os investimentos na 13ª rodada. Então, de curto prazo, eu acho que nós podemos dar esse sinal para a indústria, para os investidores, através da liberação da opção do operador único da Petrobras, essa possibilidade no pré-sal, que é o grande fronteira exploratória brasileira, é o grande atrativo exploratório brasileiro, é o pré-sal, da mesma forma, na 13ª, já fazer alguns ajustes, aperfeiçoamentos regulatórios que não implicam nenhuma mudança de política, nenhuma mudança no arcabouço estrutural, que dê um sinal também aos investidores que o Brasil quer atrair, como tem feito, aliás, a maioria dos países hoje, em função das restrições dos investimentos, em função da queda de preço do petróleo. Tem umas 10 ou 12 países fazendo licitações esse ano. Todos eles procurando se ajustar, procurando ser mais competitivo, para atrair os investimentos que foram muito reduzidos no preço do petróleo. Essas, eu acho que são as duas, hoje, oportunidades que o Brasil tem, se quiser realmente acelerar os investimentos, a produção do setor petróleo brasileiro. Muito obrigado. Senadora Lúcia Vânia. Bom, eu gostaria muito de ouvir os demais, mas tem outros oradores. Mas, de qualquer forma, cada vez mais eu me convenço que não é oportuno realmente votar esse projeto hoje, em função de dúvidas que ainda temos. Portanto, eu encerro minhas palavras cumprimentando o senador José Serra pela sua dedicação, pelo seu espírito público, e, principalmente, quero dizer aqui aos servidores, aos funcionários da Petrobras, que eu sou uma parlamentar de oposição, mas não estou e não faço uma oposição do quanto pior, melhor. Eu não vou hipotecar o futuro do nosso país. Eu vou trabalhar para que nós saiamos dessa crise de cabeça erguida e que o povo brasileiro pode se orgulhar desta casa e principalmente do Congresso Nacional. Muito obrigada. Bem, falou